Meus queridos, vamos prosseguir então para o bloco 3 da nossa segunda aula online, né? Vamos falar agora sobre pacto antinupcial. O que é um pacto antinupcial? O pacto antinupcial, ele é um negócio jurídico formal, solene, feito por escritura pública, né? Escritura pública num cartório de notas. Ele tem que cumprir os requisitos legais, né, que a gente vai estudar, e ele é um negócio que produz efeitos, que começa a produzir efeitos a partir do casamento. Então, além de ter ali requisitos de validade, eu também tenho requisitos para sua eficácia, e o requisito para que ele possa produzir efeitos é que o casamento seja celebrado, tá? Então, vamos estudar aí algumas regras sobre pacto antinupcial. Se eu não fizer pacto antinupcial, professora, todo mundo que vai casar tem que fazer esse pacto antinupcial? Não, se eu não fizer pacto antinupcial, né, o regime vai ser aí o regime da comunhão parcial. Ou se o pacto antinupcial for nulo ou até mesmo ineficaz, aí eu também aplico o regime da comunhão parcial. É o que dispõe o artigo 1640. Vamos aí à leitura dele. Não havendo convenção ou sendo nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial, tá? Que é o regime legal ou supletivo. Parágrafo único. Poderão os nubentes no processo de habilitação optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Então, o pacto antinupcial, ele serve para questões patrimoniais, né, para você decidir questões relativas ao patrimônio do casal. Mas ele também pode trazer algumas questões existenciais, né? A doutrina fala isso, né? Alguns comportamentos ali, né? Algumas formas, né? De gerir ali a administração do lar, né? Isso pode também ser trazido num pacto antinupcial. O que eu não posso? No pacto antinupcial eu não posso contrariar nenhuma norma de ordem pública, tá certo? E como eu disse para você, pacto antinupcial é negócio jurídico, é um contrato entre as partes. Se é um contrato, doutores, eu tenho aqui que valorizar a função social dos contratos, a boa-fé. Inclusive, interessante, no livro do Flávio Tartucci, ele traz um exemplo de um julgado, salvo engano, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o casal, ele casa no regime de comunhão universal, então eles fazem um pacto antinupcial, ficam pouquíssimo tempo casados, né? E depois ele quer fazer valer o pacto antinupcial para aplicar o regime de comunhão universal e pegar a herança da mulher que ela tinha recebido, né? Porque daí ele teria direito, né? E aí, pensando na função social dos contratos, pensando na boa-fé, né? Na eticidade que deve reger as relações jurídicas, né, o tribunal julgou esse pacto antinupcial ineficaz, né, disse que esse pacto não poderia produzir efeitos dessa forma para prejudicar uma das partes dessa forma, né, devido ao curto lapso ali do casamento. Então, veja que o pacto antinupcial também tem função social, tá bom? É um negócio formal, solene e também é condicional. Formal e solene porque ele tem que ser feito por escritura pública. Se o pacto antinupcial for feito aí por escrito particular, então ele é nulo, tá? Para o pacto antinupcial ser válido, ele tem que ser feito por escritura pública. E mais, doutores, ele é condicional, é uma condição suspensiva aqui, né? Ele só produz efeitos após o casamento, se o casamento se realizar. Então, embora ele seja válido, se você não casar, doutor, ele não vai produzir nenhum efeito, por óbvio, tá? Ele só passa a produzir efeito, a eficácia dele, a produção de efeitos, terceiro degrau da escada pontiana, né? Só vai acontecer a partir do momento do casamento, tá ok? Artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Lembra que pelo artigo 107,
A regra no direito civil, né, que os negócios eles podem ser praticados de qualquer forma. Eu tenho não tenho ali um engessamento, mas lembra do que eu falei para vocês, excepcionalmente, o próprio Código Civil, quando ele quer a formalidade do negócio, quando ele quer a formalidade do ato, ele vai te falar isso expressamente, e ele tá falando aqui no 653, tá? Pacto antinupcial, ele tem que observar a forma prescrita em lei, a forma definida na lei, e a forma é escritura pública, sendo que o seu efeito fica condicionado ao casamento. A sua produção de efeitos só vai acontecer após o casamento, que é o que estatui aí o artigo 1653. É ineficaz se não lhe seguir o casamento. Sinto o cheiro de prova aqui, doutores, pelo amor de Deus, né? Posso pôr um exemplo para vocês. O casal casou, fizeram um pacto antinupcial por escritura pública, mas não, desculpe, o casal fez um pacto antinupcial por escritura pública, mas resolveram ali, passou a escritura pública, tudo normal, mas resolveram que não iam mais se casar. Né, decidiram que não passariam mais a casar, eles não quiseram mais, ou se separaram ou só foram morar junto, enfim, não houve a celebração do casamento. Então, se não houve celebração de casamento, doutores, então, se eu colocar lá para vocês que esse pacto antinupcial é nulo ou inválido, né, gênero inválido, cuidado, não é inválido, ele é apenas ineficaz, tá bom? Só não vai produzir efeitos, ok? A capacidade para você fazer um pacto antinupcial é a mesma capacidade exigida para o casamento, tá bom? Então, se você tem ali entre 16 e 18 anos, você precisa ser assistido nesse ato da escritura pública, tá? E aí, uma regra peculiar aí do artigo 657 é que prevê que o pacto antinupcial, ele deve ser registrado no cartório de registro de imóveis, no domicílio dos cônjuges, para ter efeito perante terceiros. Mas por óbvio, né, doutor, se os cônjuges não têm nenhum imóvel, não há por que registrá-lo num cartório de imóveis, tá? Isso aqui só serve, esse artigo 657, né, ele só serve se os cônjuges têm imóveis, tá? Aí você registra também o pacto no registro de imóvel para que ele tenha aí eficácia perante terceiros. Ai, professora, o artigo fala assim, ó, não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas no registro de imóveis. Não, doutor, isso aqui é só para o caso dos imóveis, tá? Se você não tem nenhum imóvel, a partir do momento ali que você faz a escritura de união estável, você faz a escritura pública do pacto antinupcial e você celebra o casamento, você já passa a produzir efeitos perante terceiros, tá? Esse requisito de eficácia específico aqui do cartório de imóveis só serve se o casal tiver bens imóveis. Cuidado com isso aí, tá? Prosseguindo aí, vamos falar então dos regimes de bens, né? Regimes de bens do nosso Código Civil. Listei alguns regimes aí para vocês, então vamos trabalhar o primeiro regime, que é o regime da separação legal ou obrigatória. Pessoal, regime da separação legal ou obrigatória, olha aqui para mim, ó. Eu tenho o regime de separação e dentro do regime de separação, deixa eu fazer assim, e dentro do regime de separação, você tem a separação convencional ou absoluta e a separação obrigatória ou legal. Então, você tem regime de separação legal e regime de separação convencional ou absoluta, tá? O que diferencia essas duas formas de regime de separação? As duas é um regime de separação de bens. Só que a separação legal ou obrigatória é aquela imposta pela lei. As partes, elas não têm a opção de escolher um regime de bens. Se você cai nas hipóteses de separação obrigatória, o seu regime de bens vai ser o regime de separação obrigatória. Você não tem margem de liberdade para deliberar, mas eu não quero. Infelizmente, você vai casar no regime de separação obrigatória, tá bom? E onde está essas hipóteses de separação obrigatória? No artigo 1641, tá bom, doutores?
é obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Então, se é obrigatório, eu estou falando de uma separação obrigatória, né? Uma separação legal, imposta pela lei. Inciso 1, das pessoas que contraírem o casamento com a inobservância das causas suspensivas, né? Opa, a gente já estudou as causas suspensivas, né? Quando você casa sem fazer partilha, ou quando a viúva casa sem fazer o inventário, ou a mulher que casa nos 10 meses aí, após a viuvez ou a dissolução do casamento. Enfim, nós já vimos as causas suspensivas do casamento. Pausa. Vou te pegar de novo agora, ó. Casamento com impedimento é casamento nulo. Nulo! Casamento com causa suspensiva é casamento válido, pelo amor de Deus. Causa suspensiva, ela não atinge a validade do casamento, ela atinge o plano da eficácia com relação à escolha do regime de bens. E tá aqui a prova, né? Acabamos de chegar no momento clímax, no momento exato, né, daquilo que nós falamos antes. Então, é obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que contraírem casamento com a inobservância de uma causa suspensiva da celebração do casamento, tá bom? Então, as causas suspensivas já estudadas no artigo 1523, salvo engano, né? Aqui são aplicadas aqui, tá bom, pessoal? Casou com causa suspensiva, regime de separação de bens. Inciso 2, inciso criticado, fica aí até uma sugestão, né, para você pensar num tema de TCC. Você pode pensar na inconstitucionalidade ou na constitucionalidade desse dispositivo, né? O que você acha? Você acha que ele é inconstitucional? Porque você tem uma presunção de constitucionalidade dele aqui, né? Da pessoa, é obrigatório o regime de separação de bens. Inciso 2, da pessoa maior de 70 anos. Até 2010 era 60 anos. Doutores, você tem um dispositivo que a OAB gosta, é esse aqui, viu? A OAB cobra esse dispositivo. A pessoa, quando ela casa acima de 70 anos, né? Então, se você tem uma pessoa aí de 71 anos casando, o regime é a separação obrigatória, tá? Ah, professora, por quê? Porque a ideia da lei aqui é proteger o patrimônio do idoso ou da idosa que está casando, tá? Esse artigo ele é criticado. Por que ele é criticado? Ele é criticado porque você primeiro tira a margem de liberdade dessa pessoa. Então, significa que uma pessoa com mais de 70 anos, ela não tem capacidade para escolher um regime de bens, né? Ah, professora, mas sempre escuto esse exemplo. Tem muita mulher interesseira que casa com o homem caindo aos pedaços só para pegar bens, só para pegar patrimônio, né? Ou o contrário, tem muito homem interesseiro, novinho, que casa com a mulher mais velha só para pegar patrimônio. Então a lei faz sentido. Cuidado com esse preconceito que você está estabelecendo aí, né? Com esse paradigma que você montou na sua cabeça. Cuidado com isso, doutor. Porque aqui, lembra daquela carta na manga, né? Poxa, a dignidade da pessoa humana, né? A gente tem que pensar na dignidade da pessoa humana, a gente tem que pensar na igualdade jurídica, né? Na liberdade de escolha. Né? Imagine também, então, por outro lado, tá? Uma pessoa aí com 71 anos que casa, e hoje a gente tem uma vida longa, né? Costuma ter uma vida longa, passa aí 20 anos, né? Ao lado de outra, né? Então fica aí 20 anos dividindo a vida com uma pessoa, os filhos não querem nem saber, nunca procuraram, nunca cuidaram, estão cagando e andando. Então os filhos poderiam ser beneficiados, mas essa esposa não. Né? No caso de um divórcio, ela sairia sem nada desse relacionamento, né? Então, cuidado com esse dispositivo. Ou no caso de um falecimento, ela ficaria também sem nada. Porque o regime de separação obrigatória, ela não entraria como herdeira. Tá? Então, cuidado com isso aqui. É um artigo criticado. A doutrina tem criticado. Inclusive, até a título de observação, né, conversando sobre esse dispositivo com um colega que é magistrado,
né? Ele foi com um colega meu de faculdade, ele falava pra mim, Juliana, eu já tenho a minha opinião formada sobre isso, mas eu queria ouvir também o seu posicionamento pra saber, assim, ele não me falou do posicionamento dele, mas pra saber se eu não tô ficando tão doido assim, né? Pra firmar esse meu entendimento. E eu expus pra ele, eu falei, olha, inclusive é um artigo, é um dispositivo muito criticado até pela doutrina, né? Porque ele trata o cônjuge acima de 70 anos como uma pessoa que não tem capacidade para escolher um regime de bens, uma pessoa totalmente vulnerável aí a golpes, né? Tudo bem que isso pode existir, mas isso não pode ser uma regra. Isso tem que ser analisado de acordo com cada caso concreto, né? E o caso que foi, inclusive, você tem posicionamento da doutrina falando assim que quando você tem uma união estável anterior, por exemplo, começa a viver em união estável com 60 anos, né? Se você casa com 70 anos, resolve casar, converter a união estável em casamento ou até casar com essa mesma pessoa após 70 anos, tem aí o enunciado 263 que fala que eu poderia escolher um regime de bens, tá? Que não seria aplicável. O enunciado 261, tá? Da Jornada de Direito Civil, Conselho da Justiça Federal. A obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica à pessoa maior de 70 anos quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa idade. Então, veja, é um posicionamento doutrinário, você tem aí crítica jurisprudencial, crítica doutrinária no dispositivo, tá? Cuidado com isso. Numa prova, tu bote a letra da lei, doutor, sem dúvida, tá? Numa prova fechada, a pessoa casou acima de 70 anos, o regime é de separação obrigatório e ponto. Não tem o que discutir, tá? Mas se for uma questão aberta que cair na sua mão, ou se algum dia você se deparar com um caso concreto desse, doutor, lembra, né? O advogado ele é pago para resolver, né, o problema do seu cliente. Então, tente fomentar essa questão, tente levar essa questão sobre essa inconstitucionalidade dessa regra geral, tá? No sentido de que seria possível uma escolha de regime de bens em determinados casos, né? Eu preciso flexibilizar isso aqui, sempre considerar, em nome do bom direito, né, o caso concreto, tá bom? Para fechar também, doutores, acho que eu não vou fechar não, né? Eu vou... Pessoal, eu vou encerrar aqui e aí a gente volta no inciso 3 no próximo bloco para não ficar muito longo, porque eu tenho algumas boas considerações para fazer ao final, tá bom?